Paz do Senhor, sou o pastor Elidiano Ribeiro. Nós estamos aqui passando para deixar nossa contribuição para a lição de número 5 da revista Gênesis, Como Tudo Começou. Esta revista está sendo estudada no segundo trimestre de 2022 e esta é a nossa participação e contribuição para os docentes e discentes empenhados e comprometidos com o aprendizado das Sagradas Escrituras. Antes, porém, eu gostaria de convidá-los a inscrever-se no nosso canal, ative o sino das notificações, porque toda semana nós estamos aqui postando vídeos para enriquecimento e contribuição para o aperfeiçoamento e crescimento e amadurecimento dos amados irmãos. Dito isto, nós, dentro da nossa lição de hoje, que tem por título A Torre de Babel, Motivação Errada e Significado, nesta lição nós estaremos abordando alguns tópicos alusivos às questões de motivação, às práticas aparentemente corretas, ações aparentemente corretas e inofensivas. No entanto, com a motivação errada, pode acarretar em problemas de natureza espiritual, Os seguintes objetivos desta lição: esclarecer sobre a realidade histórica de Babel. Claro que nós não estamos aqui a falar de algo que não teve um acontecimento no tempo, na história. Estamos a relatar de um fato ocorrido, uma realidade histórica com uma aplicabilidade para as questões alusivas ao porvir e poderia dizer assim com questões de apontamentos proféticos por se tratar de algo alusivo àquilo que aconteceria em tempos posteriores. Esclarecer sobre a realidade histórica de Babel, compreender a natureza da rebeldia humana e, por fim, apresentar o significado de Babel. A revista e o texto de referência da nossa lição traz Gênesis capítulo 11, versículos do 1 ao 6. Depois os amados poderão fazer uso das escrituras aí nas vossas salas de aulas. Nós estudaremos a historicidade de Babel. Dentro da historicidade de Babel, nós abordaremos aqui Babel, povo e história, o desenho histórico religioso da torre e a cultura religiosa naquele tempo. Babel, povo e história, o desenho histórico religioso da torre e a cultura religiosa naquele tempo. É importante ressaltar que quando a gente está falando de questões históricas, a gente precisa remeter ao tempo e buscar a compreensão histórica dentro daquilo que aconteceu, dentro das realidades, dentro dos apontamentos e contextos da época. Quando nós vamos olhar aqui, foi pontuado aí na nossa revista, para a compreensão dos relatos bíblicos é necessário a busca pela parte histórica, a fim de vinculá-la aos acontecimentos posteriores. Este nome, na grafia grega, é chamado de Babilônia. Então, quando a gente está falando de Babel, o estudante e o professor, o pregador, o expositor da palavra de Deus, ao falar de Babel, já traz a ideia, a conotação, o apontamento para aquilo que viria a ser Babilônia. E ao falar em Babilônia, dentro de um contexto histórico, já nos remete a questões do período histórico da queda de Judá, quando foi destruído pela Babilônia e alguns levados em sequências de forma gradativa até consolidar completamente o cativeiro babilônico, como assim ficou conhecido na história. No entanto,
Nós temos na historicidade de Babel, relacionada ao povo, e também a sua história, o seu fundador foi Nimrod. E aí nós já vamos observar no texto bíblico que a palavra Nimrod traz no seu significado: nós nos rebelamos. Nós nos rebelamos. A palavra Nimrod. Se você abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 10, versículos do 8 ao 12, vai observar que este Nimrod, ele foi uma pessoa que exerceu muita influência e teve a sua participação como construtor na história. Uma pessoa que deixou a sua referência histórica dentro daquilo que ele fez. Se nós remetermos ao texto bíblico, pode até verificar na sua Bíblia onde você está. Gênesis capítulo 10, versículos do 8 ao 12, diz assim: E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Percebam que ele já, na sua história, ele já tinha este poder sobre a terra, ou na terra, não sobre a terra, mas na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote e Calá. E também Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Então, Nimrod, ele teve a sua participação, a sua vida marcada pelas construções históricas e constituição de povos, que trouxe diante da sua abordagem uma característica de poder. Porque toda característica de poder no mundo, em tratando-se de ocupação, espaço de terra, toda característica de poder é uma característica dominante. Quando as pessoas, pelo poder da influência política, ideológica e da língua, terminam ocupando espaços e abrangendo as suas fronteiras, expandindo as suas fronteiras. Todo poder de dominação é marcado pela tomada de territórios. Todo poder de dominação é marcado pela tomada de territórios. É tanto que dentro da nossa construção histórica, em tratando-se de Brasil, os índios já estavam na terra. Os índios já estavam na terra. No entanto, quando eles estavam na terra, por que quando eles estavam aqui não foi tratado esta proposta de descobrimento para os índios? Ora, se os índios já estavam aqui, então por que não eles, os descobridores do Brasil? Porque eles não tinham a força política, nem o poder da influência, nem a característica da dominação. Isto veio com aqueles que ocuparam as terras brasileiras, trazendo a sua influência religiosa. Poderia apresentar a questão dos jesuítas catequizando os índios, a sua influência política, trazendo as suas lideranças e autoridades para que exercessem poder aqui nas terras brasileiras, e também as questões alusivas à língua, ao dialeto. Então, a característica de dominação, ela tem esta peculiaridade. Então, Nimrod, quando ele está dominando, ocupando, eles estão ocupando estas terras, expandindo territórios, alargando suas fronteiras, o que posteriormente, observe o que diz o texto, Acade e Calné, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive. Quem foi que derrotou os israelitas no ano 722? Os assírios, cuja capital era Nínive. Os assírios derrotaram
Israel no ano 722 e ocuparam terras. Então, é uma característica que ela tem que ela remete diretamente ao passado, apresentando as características já que Nimrod vinha tendo na sua construção. Então, quando a gente está falando de Babel, a gente está falando de historicamente e depois remetendo à Babilônia. Então, aqui um ponto chave para a exposição e para a compreensão dos textos bíblicos e para uma compreensão e exposição histórica. Percebam que o princípio do seu reino foi Babel, que daí vem a Babilônia. Do outro, ele diz que desta mesma terra, ou seja, desta mesma terra, de qual terra? O princípio do seu reino, o princípio foi Babel, Erech, Akkad e Calné, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu a Síria. Nós estamos falando aqui de duas nações, de dois reinos, de duas potências nacionais, de duas potências referência no mundo antigo, Babilônia e a Síria. A Síria derrotando a Israel e a Babilônia derrotando Judá. O reino do sul, composto por Judá e Benjamim, cuja capital Jerusalém, e o reino do norte sendo derrotado pela Assíria. Então, cuja capital do reino do norte era Samaria. Então, perceba que de Nimrod está a ramificação para duas nações que historicamente foram algozes de Israel e Judá. Poderia dizer, algozes do povo de Deus. Então, Nimrod, essa é a questão histórica. Havia já, naquela época, a cultura do corporativismo. Já estava entranhada, ou seja, naqueles tempos, pois a urbanização tornou possível a convivência de um maior número de pessoas. Então, evidentemente que isto é positivo no aspecto da humanidade, a expansão, aumento e criação de novas perspectivas é positivo. Porém, aqui, entretanto, os ideais dos propagadores desta aparente e inofensiva ação urbana traziam no seu bojo a proposta egocêntrica e antropocêntrica do ser humano. O eu predominante e o ser no centro, o homem no centro e o seu ego predominante dentro de cada um. Então, a ideia corporativista, ela é positiva desde que dentro dos seus colaboradores e propagadores e idealizadores não esteja entranhada a perspectiva antropocêntrica e egocêntrica. É importante ressaltar isso, tá? No tópico 1.2, o desenho histórico religioso da torre. As características principais da cultura antiga era o complexo do templo. A cultura antiga, uma das suas peculiaridades era o complexo do templo. No templo, o templo sendo constituído com uma característica de recepção de deuses. Claro que estou falando aqui dentro de uma cultura politeísta e não de uma cultura monoteísta, como na perspectiva judaica, e nem tampouco teísta, como na perspectiva cristã, mas politeísta, na perspectiva de abordagem religiosa das antigas civilizações. Em alguns casos, o templo e a cidade se fundiam na proposta cultica. Como é que é isso aqui? Isso, claro, que quando eu estou falando aqui de que em alguns casos esta proposta de cidade e templo se fundiam numa proposta cultica, isso também nos leva ao aspecto histórico do tempo em que Jerusalém foi edificada enquanto cidade, cuja cidade tinha dentro dela o templo construído
o templo do Senhor. E deste modo associava-se a Jerusalém como uma cidade intransponível, impenetrável, indestrutível. Esta era a perspectiva em relação a Jerusalém, a cidade santa, a cidade de Deus, a cidade de Sião, a cidade onde ninguém poderia, ninguém poderia destruí-la, pelo menos em épocas pré-exílicas. Muito se acreditava nisto. Tanto que os judeus, mais precisamente, sacerdotes, profetas e tantos outros, tinham uma jactância, de certa forma, uma vaidade por ter Jerusalém como uma cidade fortalecida, impenetrável, intransponível, indestrutível. E julgando-se ela desta forma, por conter nela o templo do Senhor. E julgando desta forma, tendo ela o templo do Senhor e dentro do templo a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, tendo dentro da aliança as tábuas da lei, que eram a lei do Senhor, então eles acreditavam que isso era suficiente para manter uma vida protegida completamente diante do Senhor. Mas isso não era um amuleto. Eles pensavam que somente isso era suficiente. Não era somente isso. Era necessário vida devotada, comprometimento com a palavra do Senhor, coisa que os judeus perderam, os sacerdotes perderam. Tanto que Jeremias traz esses relatos. Ezequiel também apresenta estas lacunas na espiritualidade do povo judeu, resultando na perda da sua liberdade, transformando aí em cativeiro. Então, essa cultura do templo, da cidade e o templo serem fundidos e associados a uma questão cultica, também estava já presente naquele tempo. É por esta razão que Gênesis capítulo 11 e versículo 4, Gênesis capítulo 11, versículo 4, eles disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome. Olha aí, para que não sejamos espalhados sobre a terra. Para que não sejamos espalhados sobre a terra. Parece inofensivo isso aqui. Olha, que maravilha, que coisa linda, gente. Parece, sabe o quê? Aquela falsa expectativa de unidade, criada dentro de um contexto completamente contra a vontade de Deus. Por que completamente contra a vontade de Deus? Veja, façamos-nos um nome. Em outras traduções, tornemos célebres o nosso nome. Cara, que ele só queria nada mais, nada menos, eu quero só ser celebridade. Quero só que o meu nome apareça, está tudo resolvido. Se o meu nome aparecer, está tudo resolvido. Eu quero deixar marcas. Cuidado, porque na grande expectativa, na avidez pelo poder, muitos homens querendo deixar seus nomes marcados na história por causa de edifícios, deixaram o nome do Senhor para trás, para valorizar e supervalorizar os seus próprios nomes. Eu não preciso ser lembrado na história pelo que fiz, mas tenho que deixar legado pelo que sou. Eu não preciso ser lembrado na história pelo que fiz, mas preciso ser lembrado pelo legado que deixei pela pessoa que sou. Então, isso é marca na nossa vida. Não podemos nos esquecer disso. A prática aparentemente inofensiva contraria a proposta divina, quando do Gênesis capítulo 9, versículo 1, na reestruturação da humanidade, Deus diz assim: e disse-lhes, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes:
frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Enchei a terra. Observe que o texto diz. Aí versículo 7 do mesmo capítulo 9 do Gênesis diz assim: mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Olha, Gênesis 9, versículo 7, mandamento divino. Isso aqui é mandato cultural. Isso é mandato cultural, gente. Isso é mandato social. A gente estudou isso aqui no Gênesis, lá nas primeiras lições, os primeiros capítulos do Gênesis. Deus estabelece mandato. Ele estabeleceu mandato social e cultural para Adão. Estabelece mandato social e cultural para Noé. O que Deus estava dizendo aqui é: povoem a terra, multiplique abundantemente, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Gente, não dá para ir contra a proposta divina. O projeto de Deus era esse. O projeto de Deus era que a terra estivesse cheia. Aí os homens chegaram lá, aparentemente inofensivos. Parece aquelas coisas de crente afamado, crente que gosta de ser contrário às coisas de Deus, sempre apresentando propostas aparentemente inofensivas. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Isso aqui, igreja, era nada mais, nada menos do que uma proposta contrária ao mandato cultural, uma proposta contrária ao projeto divino. Nada mais, só isso. Nós só queremos ter um nome célebre na terra e queremos só ficar por aqui. Então, essa construção comumente era construída, olha, eu não estou dizendo que a Torre de Babel era um zigurate, mas vamos lá, comumente era construído um zigurate. Que é isso, pastor? Um zigurate. Está aí na nossa revista, uma nota de rodapé, coloquei aí o significado. Era uma espécie de templo construído pelos assírios, babilônios e sumérios, povos da antiga Mesopotâmia. Como a Torre de Babel, que a Bíblia chama de Torre de Babel. Quando eu apresento aqui esta ideia de que esta possibilidade de ter sido um zigurate, é porque os assírios, quem foi que fundou os assírios? Quem foi que fundou os babilônios? Observe, os assírios, os babilônios e os sumérios. Lá no Gênesis, capítulo 10, versículos do 8 ao 12, nós percebemos e lemos nas Escrituras que Nimrod foi o fundador de Babel. De Babel vem Babilônia. De Babilônia vem de Babel. E aí quando nós falamos também de que os assírios também saíram de lá, versículo 11 e 12, traz esta característica. Então, observe que o zigurate era uma espécie de templo construído como se fosse em forma de escada. Se você colocar aí no tio Google, para ele te auxiliar, coloque lá zigurate, você vai ver o que é que vai aparecer. Era uma espécie de templo que era construído em formas de escadas, onde tinham patamares aqui. E esses patamares patamar, gente, é aquele espaço, aquele degrau mais espaçado. Tem os degraus, você está subindo uma escada que é muito alta, tem muitos degraus. Aí no intervalo destes degraus tem um patamar. Esses patamares, assim como para nós, servem para descansarmos enquanto subimos escadarias muito altas. Esses patamares,
eles também eram construídos e edificados nestes zigurates. Então, isso ali era para quê? Para que os deuses, eles, ao se cansarem no retorno, o Deus na religião antiga, do politeísmo, os deuses, eles desciam, aí quando eles desciam para trazer as bênçãos dos homens, quando eles iriam retornando, aí eles se cansavam. Olha que coisa, os deuses se cansavam, gente. Quando os deuses se cansavam, aí eles ficavam nesses patamares aí, recuperando as suas forças. Produto da construção religiosa das civilizações antigas. Então, isso leva-nos ao entendimento, e aí, não estou dizendo em hipótese alguma que quando Jacó tem um sonho, ele vê a escada que sai da terra para o céu, eu não estou dizendo que seja isso. Mas ele vê os anjos subindo e descendo escadas. Então, nós não sabemos ao certo qual era a construção que se tinha, que entendimento se tinha nesta época da escrita, mas não se pode aplicar em contextos atuais com observações hermenêuticas e exegéticas. Não se pode acreditar ou aplicar como doutrina que existe uma escada, porque Jacó teve um sonho. Gente, foi um sonho que Jacó teve. A significação para ele, o significado para Jacó, o significado para os povos da época. Mas nós sabemos que o nosso Deus não precisa de escada para subir nem para descer. Muito pelo contrário, Deus, ele é onipresente, preenche todos os espaços, em todos os lugares, em todos os tempos. Não houve uma época, um tempo, uma situação no tempo e no espaço que Deus não ocupasse. Mas estou falando de cultura antiga. Gênesis está dentro de uma construção histórica bem distante de nós. Digo histórica, bem distante de nós. Contextos aplicáveis dentro da sua representação para os dias atuais. Cuidado com estas afirmações. Isto que eu estou trazendo é apenas um ponto que se pode ser explorado, abordado dentro de construções interpretativas com a nossa hermenêutica. Então, dentro do contexto politeísta, trazia na sua religião, evidenciado nas expectativas, acreditando que as escadarias da torre, tocando o céu, abriria o acesso aos deuses para que trouxessem a bênção. Que era que os babelitas, poderíamos chamá-los assim. O que os babelitas estavam esperando? Olha, nós vamos fazer uma torre, nós vamos ter nosso nome lembrado na terra pelo resto do tempo, por toda a vida, e aí nessa torre nós vamos ser lembrados, vamos edificar, nós vamos ser os caras do planeta. Não deu certo não, gente. Não deu certo, sabe por quê? Porque a glória do Senhor ele não divide com ninguém. E ninguém pode chegar à eternidade por meios próprios. Isso aí é utopia da mente insana dos homens. A cultura religiosa naquele tempo, os homens construíam no altar, isso aí nós falamos, que é a questão dos zigurates, e aqui a construção de uma espiritualidade cujo relacionamento com Deus necessita de ambientes decorados e equipados. Remete a uma proposta cultica de natureza limitante no que tange à percepção da ação divina. Não sei se os irmãos observaram aí, você que está com a sua lição, este último tópico aí, do tópico 1.3, melhor dizendo, quando eles construíam esse zigurate,
lá no alto da torre, bem no alto mesmo, observe, uma estrutura era montada com quarto, cama, mesa e comida para os deuses quando se cansassem depois de ter descido. Olha, para que os deuses se cansassem, descansassem depois de terem descido e subido. Isso, quando as pessoas acreditavam que Deus poderia, o meu Deus precisa disso aqui, vou fazer um quarto, vou fazer um espaço para ele aqui, em minha casa. As pessoas, ultimamente, as pessoas têm se valido de decorações, de móveis, de apetrechos, de elementos culticos associados a isso, porque o Deus gosta disso aqui. Nós vamos colocar esse jarro aqui porque Deus gosta disso aqui. Vamos colocar, vamos servir vamos colocar essa cadeirona aqui porque Deus gosta de uma cadeira dessa, ó. Deus gosta dessa cadeirona top aqui, das galáxias, Deus gosta disso aí. Vamos fazer um templo e vamos decorar com isso ali tudo, porque isso aqui, Deus gosta disso aqui. Irmãos, não, quem gosta é você. Deus, tá preocupado zero, preocupação zero com os elementos, com os apetrechos, com os acessórios. Deus está querendo saber se o povo dele está voltado para ele. É isso que Deus quer saber. Se o povo dele está concentrado na devoção a ele, irrestrita, irrevogável a ele. Quando nós passamos a acreditar que Deus gosta disso, na realidade é o seguinte: quando eu quero fazer algo que é do meu agrado, eu ponho na conta de Deus porque ninguém contesta. É fácil. Bom, eu quero ir para tal lugar, mas Deus mandou eu ir, eu vou, acabou. Deus mandou eu construir dessa forma. Pronto, ele vai construir, quem vai contestar se foi Deus que mandou? Quem vai dizer que não é ou que é? Se eu chego e digo, irmãos, nós vamos fazer isso aqui e tal, vamos colocar aqui isso aqui e tal, isso, aquilo, outro. Eu estou querendo decorar e digo, irmão, Deus me mandou fazer isso. Irmão, tem certeza que foi Deus que mandou? Tem certeza que isso não é construção da nossa mente? Que isso não é construção da nossa estética e que isso não é parte da nossa estética religiosa? Querer colocar essas coisas aqui. Os babelitas que iriam fazer um templo e nas religiões antigas gostavam de decorar os ambientes que os deuses frequentariam. O ambiente que Deus frequenta não é o ambiente do templo físico. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada dele. Esse corpo aqui é que tem que ser decorado com a vontade perfeita de Deus. É isso aqui. Não é o templo, porque se assim nós quisermos fazer, aplicando a proposta cultica da antiga religião, nós estamos querendo decorar os nossos templos para agradar os deuses, ou nós queremos decorar os nossos templos para agradar estes deuses aqui que somos nós? Não. Precisamos entender que a proposta cultica estabelecida na nova aliança não são os elementos consagrados da antiga religião, mas a continuidade concretizada em Cristo. A partir de então, todos os elementos culticos do passado são inseridos e fundidos apenas numa perspectiva de espiritualidade construída a partir de Cristo, sendo cumpridor e estabelecendo para nós um novo tempo, uma nova aliança, uma nova época. Antes de nos preocuparmos em colocar apetrechos nas nossas propostas culticas de adoração, precisamos, sobretudo, perguntar se estamos nós enquadrados dentro de uma proposta cultica cujas ações agradam integralmente ao Senhor. Ponto. Tópico 2. Um projeto de rebeldia. É isso mesmo. A violação do mandamento. Qual mandamento? Gênesis capítulo 9, versículo 1.
até o versículo 7. Qual era o mandamento? Multiplicai, povoai abundantemente a terra. Era isso. O que é que eles queriam? Desconstruir a proposta de multiplicação divina. Perceba, pode usar isso como característica de aplicabilidade. De que Deus, ao estabelecer a proposta de multiplicação, aplica-se esta multiplicação a tudo aquilo que seja do agrado do Senhor, multiplicar. Nesta proposta do Gênesis, capítulo 9, versículo 1 e versículo 7, era a multiplicação dos povos e o povoamento abundante da terra. Esta era uma perspectiva. Pode-se aplicar a isto também a proposta de multiplicação, e aí não de povos, mas multiplicação de pessoas com a característica peculiar da transformação conforme a vontade e obra regeneradora do Espírito Santo. E deste modo, nós podemos entender que todas as vezes que nós criarmos um projeto corporativo de permanência e contrário à multiplicação dos povos em relação à sua espiritualidade, nós estamos barrando um projeto de Deus. Isto implica dizer que quando nós deixamos de discipular pessoas, deixamos de formar pessoas, deixamos de trabalhar pessoas para que sejam sucessores de homens de Deus aqui na terra, nós estamos agindo de acordo com os babelitas. Nós estamos mais discípulos de Nirod do que discípulos do Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos bloqueando a proposta de multiplicação do saber teológico, do saber cristão, do amadurecimento e aperfeiçoamento da fé, quando nós não estamos investindo na proposta discipular, nós estamos contrariando a vontade da multiplicação que Deus deseja que haja em nós. Então, que fique esta dica para todos nós. Quando nós deixamos de praticar o discipulado, a formação de pessoas, nós estamos agindo de acordo com a proposta de Nirod. Um corporativismo camuflado de uma possível unidade, quando na realidade esta unidade uma unidade dentro do antropocentrismo, uma unidade dentro do egocentrismo, é na realidade um individualismo que está sendo afamado dentro de cada um de nós. E nós vamos nos incorrer em propostas culticas contrárias à vontade de Deus. Então, a necessidade de ser celebridade é outro ponto muito interessante. Então, a necessidade de ser celebridade. Veja, nós temos aqui, dentro deste conteúdo, que isso de certa forma é preocupante. Claro, aparentemente parece inofensivo. Aparentemente, mas tudo depende da motivação. Tudo depende da motivação. Deus não se deixa enganar. Ninguém pode enganar a Deus. Então a motivação determina muitas questões. Por exemplo, ninguém propõe edificar uma obra colossal sem uma motivação de se eternizar na história. Ninguém. O que o cara faz quando ele constrói um prédio? Quando uma autoridade política constrói um prédio, coloca lá a placa, afixa a placa na parede do prédio na inauguração. Aí vem outro, tempos depois, não, essa estrutura aqui já está passada, já está velha, na realidade talvez ainda serve. Mas o cara chega lá, vamos fazer outro prédio. Aí construiu um centro de convenções para 1000 lugares. A sua época era grande demais. A sua época era muito grande. Por exemplo, 1980, década de 80, o cara construiu um templo para 1000 pessoas. Os fiéis da década de 80 olharam e disseram, para que isso tudo? Nem vai caber. Aí, século 21, era 2020, década de 2022, por exemplo. E aí, a pessoa chega, cadê? Vai construir
este templo colossal para 20 mil pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas empenham-se em obras colossais. Muitas vezes, não digo isto como regra. Tudo depende de motivação. Se a motivação é o nome ser lembrado na história pelo que fez, se eu construo propriedades, eu deixo herança. Mas se eu não construir nada, mas se eu não construir nenhum edifício físico, mas se eu construir pessoas dentro de uma proposta cristã, eu deixo legado. O que é que você quer e o que é que eu quero para a minha vida? Deixar herança ou deixar legado? Quem deixa herança, quem constrói prédios deixa herança, mas nem sempre deixa legado. Mas quem deixa legado, deixa exemplo, deixa uma edificação construída com o saber e uma espiritualidade construída dentro de uma questão doutrinária sólida, firme e como prova cabal de uma vida regenerada. Nem sempre quem deixa herança deixa legado. Quem deixa herança deixa prédios e discussões à posteridade. Quem deixa legado deixa crescimento e amadurecimento à posteridade. Então, a necessidade de se tornar celebridade também era riscar o nome de Deus. Uma das características quando nós queremos nos tornar celebridades é riscar o nome de Deus da história e acender o nome do homem na história. Os homens não têm limites, principalmente quando executam planos que dão certo em sua ação primária. Até naquele momento, o nome de Deus, como Criador de tudo, era a única referência de edificação. Até aquele momento. O próprio Senhor deixou claro que se tratava apenas de um começo àquela ação humana, antecipando aos fatos doravante, onde os construtores não encontrariam restrição. Ele mesmo se encarregou de colocar os homens no seu devido lugar. O homem, pensando ele, eu sou o imparável, eu sou o indestrutível, eu sou o cara, eu sou o grande construtor, eu sou o edificador de todas as coisas, eu sou a celebridade do momento, eu sou o magnífico Senhor da terra, eu sou o edificador de tudo aquilo que o homem viria a fazer. Eu sou. Nada. O homem não é absolutamente nada diante do poder de Deus. O que é que Deus faz? Peraí, vocês estão se achando, né? Vocês estão se achando pelo corporativismo, por essa falsa unidade estabelecida, por essa ideia de unidade apresentada com a proposta de união antropocêntrica, desconstruir a proposta da unidade teológica, cristocêntrica e teocêntrica? Não. Toda unidade antropocêntrica é unidade falsificada. Toda unidade antropocêntrica é unidade falsificada. Toda unidade egocêntrica é unidade falsificada. Toda é falsificada. Observe que todo rebelde, ele nunca se rebelia sozinho, ele sempre tem os unidos dele para se rebeliar. Que é isso? É unidade, é corporativismo, é egocêntrico. Estão unidos no propósito da rebeldia, não no propósito da fé. Se fossem unidos no propósito da fé, permaneceriam onde estão, não abririam outras portas por não concordarem com algo. Então, o que nós vemos isso, igreja, irmãos, é que, claro, que não estou falando de quem vai abrir um trabalho por questões outras que ele entende, porque isso é uma questão administrativa. Se o propósito é Cristo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum.
O problema disso não é edificar, o problema é a motivação com a qual se edifica. O problema não é abrir um novo trabalho. O problema não é abrir uma nova instituição. O problema não é criar um novo CNPJ. O problema não é estabelecer um novo estatuto. O problema não é tornar-se pastor. O problema não é este. O problema é a motivação, é como e por que eu faço isso. Se eu estou construindo isso com uma ideia de que o meu nome apareça, de que o meu nome esteja grande, aí a minha proposta está contrária. É uma unidade egocêntrica e antropocêntrica e nunca uma unidade teocêntrica. Não é Deus que está estabelecendo isso, é a minha vontade, é o meu querer. Um outro dia, um rapaz, certa feita, me mandou uma mensagem lá de Portugal e disse: pastor, eu estou cansado de ser pastor. Eu disse: como assim? Não, pastor, aqui na igreja já tem muitos pastores e tem um apóstolo aqui. Eu quero agora ser apóstolo. Eu disse: olha, mas como assim? E o que é que eu tenho a ver com isso? Ele disse: ó, eu quero ser apóstolo agora porque aqui já tem muito pastor aqui, tem só um apóstolo é muito pouco. Eu quero ser apóstolo. Eu disse: sim, mas aí, como é que eu entro nessa história aí? Eu: não, pastor, o senhor poderia fazer um favor para mim? Eu disse: que favor? Tem um pastor, tem o apóstolo fulano de tal que está lá em Manaus e o outro apóstolo fulano de tal que está no Rio de Janeiro. Eu disse: olha, sim, e aí? E aí eu queria que quando o senhor viesse a Portugal de novo, o senhor entrasse em contato com esse apóstolo aí para que ele fizesse uma carta ungida. E quando a carta ungida chegasse aqui, uma carta de consagração ungida por ele. Quando essa carta chegasse em mim aqui em Portugal, eu vou colocar essa carta sobre a minha cabeça. E aí, ao colocar essa carta sobre a minha cabeça, nós vamos fazer uma chamada videoconferência no Skype ainda, no tempo do Skype. E aí nós vamos fazer uma chamada videoconferência no Skype. E aí o senhor vai orar por mim. Essa carta, ao senhor orar por mim, essa carta já está consagrada, porque o apóstolo já consagrou-me por carta. Olha para isso. Eu disse: rapaz, para com isso, rapaz, vai ler Bíblia, vai estudar. E aí ele zangou comigo, me bloqueou de tudo, porque eu não fico alisando ninguém, massageando o ego de ninguém. O cara está completamente equivocado. O outro disse para mim: pastor, eu vou abrir um ministério próprio aqui para mim. Eu disse: qual a motivação? Isso também em outro país aí. Eu disse: qual a motivação da abertura desse ministério próprio? Ele disse: porque eu quero... inventou lá uma história. Eu disse: olha, foi Deus que mandou? Deus te orientou? Deus falou contigo? Ele disse: falou. Eu disse: pois eu vou lhe falar uma realidade. Se foi Deus quem falou e você continuar no seu projeto, se ele é de Deus, ele permanece. A palavra que Gamaliel disse aos homens na igreja primitiva: se isto vem de Deus, ninguém pode parar. Eu disse para ele: se isto vem de Deus, ninguém pode parar. Mas se um dia você fechar as portas, é porque a decisão foi sua de abri-la. Porque a porta que Deus abre, ele não fecha. Então, passado o tempo, a porta se fechou. Acabou a instituição. Enfim, quero dizer com isso que a proposta dos homens muitas vezes é exaltar o próprio nome para, de certo modo, esconder, ofuscar, ou por até assim dizer, de forma extremada, riscar o nome de Deus do projeto de construção de todas as coisas. Pense nisso. Babel, significado e contexto espiritual. Babel, símbolo de rebeldia humana. Babel, símbolo da atuação satânica. E Babel, símbolo do governo do anticristo. Dentro disso aí, perceba, este nome já remete à confusão. O nome do seu fundador significa nós nos rebelamos. Todas as vezes que alguém age por rebeldia a princípios doutrinários, eu faço questão de enfatizar isso aqui, que é importante demais. Porque muitas vezes, irmãos, irmãs, obreiros, amados, muitas vezes as pessoas chamam de rebelde quem
abre uma instituição. Não, tem que tomar cuidado com isso, gente. Tem que tomar cuidado com isso. Não pode sair taxando as pessoas de rebeldes por conta disso. Não. Em hipótese nenhuma faça isso. Em hipótese nenhuma. Por quê? Porque o significado do fundador de Babel era: nós nos rebelaremos. Irmãos, todo rebelde, ele não é rebelde porque está contra um projeto institucional. Todo rebelde, ele só é rebelde porque se rebeliou contra um projeto de Deus, princípio divino. Ninguém se torna rebelde por discordar de instituições humanas. Isso é apenas uma questão de ponto de vista. Toda rebeldia só é rebeldia se formos contrários à instituição divina, preceitos, princípios, valores, escritura, palavra de Deus. Toda rebeldia humana só é rebeldia contra Deus se for contrário aos propósitos e projetos divinos. Isso é bem enfático, para que não saia dizendo que todo mundo que abre novas instituições são rebeldes. Não, não é por este caminho. Deixo isso bem claro. Ok? Quando diz nós nos rebelaremos, a Bíblia de Jerusalém na Bíblia de Jerusalém, Nimrod é apresentado como poderoso caçador. Poderoso caçador. O que foi significativamente conhecido como caçador de homens. Então, caçador de homens. A Bíblia, aos legítimos obreiros e obreiras, aos legítimos operadores da obra de Deus, aos legítimos operários, o pescador de homens, aos rebeldes, os caçadores de homens, aos cristãos legítimos, os pescadores de homens, aos rebeldes legítimos, os caçadores de homens. É por isso que todas as vezes que alguém se rebelia, ele nunca sai às ruas para pescar, ele sempre sai às ruas para caçar. Eles caçam sempre onde tem o maior ajuntamento de ovelhas. Então, os rebeldes são caçadores. Todas as vezes que alguém sair, que você chama de pescando no aquário dos outros, não. Pescador de aquário é caçador. Pescador de aquário não é pescador, é caçador. É caçador. Então, os que são adeptos de Nimrod, que são semelhantes a Nimrod, são rebeldes na Constituição, são rebeldes contra os mandamentos divinos e são caçadores de homens. Os que são legítimos são pessoas que, quando vão procurar, quando são chamados por Deus, se tornam pescadores de homens e não caçadores. Tá? Então, o desprezo do mandamento, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, é isso que o diabo anda em derredor de vós, bramando como, figura de linguagem, comparação, como um leão, procurando a quem possa tragar, caçador. O animal feroz, ele sai à caça todos os dias, a fim de saciar a sua vontade de se alimentar. Então, todas as vezes que alguém deixa de ser pescador para ser caçador, é porque ele está com a característica da traição nele. Caçador. O que o caçador faz? Fica na espreita, esperando o vacilo para destruir a caça. O diabo fica dessa forma, esperando o vacilo seu para te destruir.
Não se torne caça de Satanás. Esteja guardado em Deus. Não seja rebelde na proposta da sua devoção. Não seja uma pessoa que despreza os mandamentos do Senhor. A busca pela fama e poder, a individualidade das ações, ainda que com aparência de unidade. Em suma, são manifestações pró-satânicas. Desqualificam a proposta divina para supervalorizar os ideais do inimigo. Vou repetir esse texto aqui, está no último parágrafo do tópico 3.1. O desprezo aos mandamentos do Senhor, a busca pela fama e poder, a individualidade das ações, são manifestações pró-satânicas, pois, em suma, desqualificam a proposta divina para supervalorizar os ideais do inimigo. Babel, símbolo da atuação satânica. Por que símbolo da atuação satânica? Porque dentro desta construção de Babel, dentre as causas, dentro de tudo isso, nos relatos do exílio do povo de Deus, a opressão foi marcada não apenas pela forma babilônica de subjugar os judeus, mas principalmente pela ausência divina durante o processo. Principalmente pela ação divina durante o processo. Meus amados, nós temos que observar muito essa questão. Babel, símbolo da atuação satânica. Evidentemente que quando a gente fala de Babel, remetendo à Babilônia, vamos ler aqui o texto de Ezequiel, capítulo 11, versículo 23. Ezequiel, capítulo 11, versículo 23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. O que é isso aqui? Nos relatos do exílio do povo de Deus, a opressão foi marcada não apenas pela forma babilônica de julgar os judeus, mas principalmente pela ausência divina durante o processo. Isso é visto em Ezequiel numa de suas visões. Dentre as causas da opressão estava o adultério espiritual do povo de Deus. Do mesmo modo, quando as pessoas no presente século se corrompem na sua espiritualidade, a atuação maligna ganha força e promove cativeiro espiritual de homens e mulheres, aprisionando-os e nomeando-os conforme sua vontade. Percebam que a Babel, fundada por Nimrod, que significa nós nos rebelaremos, é um projeto de rebeldia de unidade antropocêntrica contrária à coletividade teocêntrica, contrária a princípios doutrinários. Quando nós vamos para a Babilônia, para Babel em sua exposição e apresentação histórica, vamos encontrar Babilônia. Babilônia é um reino que subjugou os judeus, destruindo Jerusalém, onde a glória do Senhor é vista sendo tirada do meio da cidade e levada até o monte que está ao oriente da cidade. É o que diz capítulo 11, versículo 23 do profeta Ezequiel. Diante disso aqui, as características que levaram a este declínio, a este fracasso, foi o adultério, que é a ação contrária de manifestação aos propósitos divinos. Capítulo 1, versículo 7 de Daniel diz: e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel o pôs de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Observe que dentro disso aqui, os nomes, a estrutura nominal, a identidade
destes homens foi mudada. A identidade, o nome foi mudado. Não há essência neles. Então, o que nós aprendemos com o símbolo da atuação satânica, tendo Babel como este símbolo da atuação satânica, tendo a Babilônia como esta representação contrária aos projetos de Deus, sempre vai tentar, na proposta babilônica, sempre há uma tentativa diabólica de perverter a identidade daqueles que são chamados por Deus. Perverter a identidade daqueles que são chamados por Deus. Todas as vezes que alguém tenta mudar a sua característica funcional, apresentando isso como bonificação por adesão a projetos contrários à vontade de Deus, isto é uma proposta babilônica que tem sua raiz e sua fonte primária lá no diabo. Ok? Então, tome cuidado nisso. Babel, símbolo do governo do anticristo. Os textos alusivos à Babilônia, quando aparecem principalmente em Apocalipse, onde a mensagem pressagia a destruição da grande Babilônia. Capítulo 14, versículo 8 do livro de Apocalipse, traz esta realidade. São ações ilustradas e apresentadas dentro de um contexto histórico. Babilônia subjugou o povo de Deus. Dentro de um contexto histórico veterotestamentário, Babilônia afligiu o povo de Deus. Mais especificamente, aos judeus, ao Reino do Sul, tendo por capital Jerusalém, tendo em Jerusalém o templo que fora destruído, reconstruído por Esdras, Neemias ajudando na reconstrução dos muros. Babilônia, no período veterotestamentário, representando a opressão ao povo de Deus. Babilônia, no período neotestamentário, representado dentro das suas ações pelo Império Romano, que afligiu grandemente, brutalmente a igreja cristã no primeiro século. E Babilônia, na perspectiva futurística e escatológica, representando toda a hoste e toda a instituição que se agiganta para destruir o povo de Deus em todos os tempos, em todas as épocas, neste período pós-moderno. Diante disso, fica a minha palavra de contribuição e concluo dizendo que diante dessa realidade apresentada nas exposições, é conclusivo que os atos praticados no passado da humanidade têm suas aplicações nos dias atuais. Ou seja, os relatos históricos de Babel, a apresentação da rebeldia humana e as aplicações espirituais extraídas de seu contexto levarão as pessoas à reflexão, buscando compreender que as ações humanas têm peso eterno e que as atitudes que tentam colocá-los em posição de supremacia diante de Deus são elementos que atentam contra a soberania divina, resultando em prejuízos espiritual e moral. Amados, obreiros, obreiras, servos do Senhor, crentes em Cristo, estou aqui trazendo esta palavra de contribuição para todos os docentes e discentes que estão de posse deste conteúdo. Não apenas estes, mas também aqueles que estão inscritos em nosso canal. Em todos os lugares, em todos os momentos, poderão ter acesso a estes conteúdos. Não esqueça de ativar o sino das notificações. Não esqueça de inscrever-se em nosso canal para que possam receber semanalmente todas as nossas ministrações e exposições da Escritura. Fique aí com o meu abraço e a paz do Senhor Jesus. A todos os irmãos, boa aula.